Erros comuns que iniciantes na psicopedagogia e neuropsicopedagogia estão cometendo, podem cometer. Esses erros comuns, eu vou te falar agora, são 10 que eu separei. Eu separei 10 erros comuns que a maioria dos psicopedagogos e neuropsicopedagogos iniciantes costumam cometer. E também vou falar da solução, como evitá-los. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te falar. Olá, eu sou Isabel Ferreira, eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga. Eu sou terapeuta da aprendizagem. Eu sou consultora de carreira, mentora e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos, assim como você. Eu vou te falar hoje aqui sobre alguns erros comuns que ocorrem, que eu costumo observar. Como eu faço mentoria, consultoria e supervisão, principalmente a mentoria me traz um olhar mais aguçado em relação aos erros que alguns psicopedagogos e neuropsicopedagogos iniciantes estão cometendo. E aí eu decidi trazer para você aqui 10 erros comuns. Para você prestar bem atenção, para você saber que é comum errar no começo, sempre. A gente sempre erra, eu errei bastante. Mas se eu puder te ajudar e já te dizer alguns erros para você evitar, eu acho que seria melhor, não é? O que é que você acha? Você não acha que você merece ouvir, saber, para poder evitar esses erros? Né? Eu, se fosse você, aproveitaria e anotaria, salvava esse vídeo e compartilhava para algumas pessoas também, que são amigas, que são colegas e que podem ter a vantagem de ouvir essa explicação, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro erro que eu separei aqui, eu anotei para poder ficar mais organizado na minha mente e passar para vocês, tá bom? Então, o primeiro erro é a falta de planejamento no atendimento. Na verdade, o que precisa ser um planejamento, você precisa planejar o seu atendimento. Como que vai ser a anamnese, a avaliação, se houver intervenção. Então, primeiro atendimento, a primeira parte do atendimento é a avaliação. Então, você tem que planejar. Você vai sentar, colocar na frente do computador uma planilha e vai colocar a avaliação. Começa, fulano de tal, idade, faz um textozinho e coloca as sessões. A anamnese, a primeira sessão, a segunda sessão, coloca lá a ordenzinha. Coloca uma data prevista, você pode mudar a data, mas para você ter uma organização, você precisa ter essa organização. E muitos terapeutas muitos não fazem essa organização, esse planejamento da avaliação, tá certo? Então a solução faça um planejamento com avaliação, tudo completinho, direitinho, até a última sessão, que é a devolutiva, tá certo? Esse é o primeiro erro comum. O segundo erro comum é subestimar a importância da anamnese. Então, a anamnese é uma parte crucial, essencial da avaliação. Por quê? Eu vou falar do erro primeiro. Tem terapeutas que usam a anamnese com 3 folhas, só o nome, alguns poucos dados, perguntam pouco, fica com vergonha de passar 2 horas, né, achando que é muito tempo, 2 horas, mas não é muito tempo. Então, cometem esse erro de fazer uma anamnese curta, pequena, não faz a anamnese completa. Então, você precisa fazer uma anamnese completa. E a solução faça uma anamnese completa, com todos os dados, converse, pergunte, porque você tem que saber a história de vida daquele paciente. É nesse momento que você escuta a queixa dentro da história de vida. Então, é uma parte muito, 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 muito importante para você avaliar, para ficar dentro da sua avaliação. A partir da anamnese é que você, junto com a queixa, que vai elaborar a parte dos testes, que vai escolher os testes adequados. Então, você precisa organizar a sua anamnese e dar mais atenção à anamnese, tá? Segundo erro comum. O terceiro erro comum que psicopedagogos e neuropsicopedagogos cometem no início é o seguinte: a dependência excessiva de materiais prontos. Isso é muito comum. Você não imagina o quanto que é comum. Material pronto é aquele material estruturado, é aquele material comprado
padronizado, testes padronizados. Muitos profissionais ficam muito focados em comprar aquele material, aquele teste caro, padronizado, que vai usar, mas nem sempre ele usa, nem sempre ele vai precisar daquele teste, e ele fica muito preocupado e ansioso para usar aquele teste. O que você pode fazer? A solução você pode personalizar o seu material. Como assim, Isabel, personalizar? Você vai receber uma criança que gosta de animais. Aí você vai e adapta, vai lá no computador, imprime, faz alguns materiais, ou então acha lá nos seus arquivos, alguma coisa que tem animais. Então, se você acha que... Por isso que é importante a anamnese. Você escuta a família, escuta a criança, e na primeira sessão você precisa escutar a criança, é uma sessão lúdica para você entender e conversar com a criança, né? Criar vínculo e tudo. Mas eu já tenho vídeo aqui no canal sobre isso, tá bom? Então eu vou deixar no final do vídeo, no final desse vídeo, o vídeo para você assistir sobre esse assunto. Então vai lá e assiste. Vamos lá continuar. Então você você personaliza as suas atividades. Não precisa ser uma coisa padronizada, muito tradicional. Você pode personalizar as suas atividades. Eu vejo muito isso, é muito comum, que os terapeutas eles têm muita preocupação em estar passando teste padronizado. Aliás, às vezes nem sabe passar e quer passar. Então você pode sim personalizar os seus instrumentos de avaliação, ok? Dificuldade em estabelecer limites com os pais. Olha só, os pais, eles querem proteger os filhos. Às vezes eles não têm limite na hora de conversar, na hora de querer participar. Alguns querem participar da sessão, ficam dando opinião. Quando acaba a sessão, querem saber logo o que foi que aconteceu. Então, alguns profissionais, eles misturam um pouco, às vezes é uma pessoa conhecida. Então, é um erro muito comum não dar limite aos pais. Você não tem que ter vergonha de pedir para que ele saia da sala e explicar com delicadeza, lógico. Você não vai expulsar o pai da sala, mas você vai falar com delicadeza, você vai falar com jeito, você não vai expulsar ele da sala. Mas você tem que explicar que aquela sessão é para a criança, só fica a criança na sala. Você vai explicar com o tempo que você vai usar para estar lá com ela. Então, alguns limites você precisa sim impor aos pais. Então, esse é um dos erros comuns que acontecem com iniciantes na psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Outro erro comum. Gente, esse daqui eu já vi bastante. E eu fico muito agoniada porque é muito importante você fazer isso, mas muitos não fazem. E eu fico preocupada porque no final, quando eu faço a supervisão, que eu vou ver a questão da avaliação, porque às vezes eu faço uma supervisão do relatório, a gente constrói junto um relatório, eu oriento no relatório final, que é o lado técnico. Quando eu chego no final, não tem registro nenhum das sessões. Isso é essencial. Faz a avaliação, faz a sessão e não registra, não documenta. Quando você faz a sua sessão, você precisa registrar, você precisa documentar. Você pode ter um fichário, um diário, um prontuário, alguma coisa que toda vez que você fizer a sua avaliação, toda vez que você fizer aquela sessão, você faz as anotações ou observações da sessão. Cada sessão precisa ser documentada. Se você não faz isso, no final você vai ficar perdido. A nossa mente, ela é falha. A gente tá com a memória, de vez em quando dá uma falhada, você não vai conseguir lembrar. No final, você vai fazer 8 sessões, imagina. Você faz 8 sessões. Aí, no final, você vai lembrar de todas as sessões? Não vai lembrar. Tem detalhes, às vezes a criança tava preocupada um dia, ela escreveu com o lado, ela escreve com o lado direito, escreveu com o lado esquerdo. Aí isso aí você não anotou, você pode esquecer no final. Então são detalhes que você precisa ter no final para fazer um relatório eficiente, um relatório eficaz. Mas para isso você precisa registrar. Então esse é um erro muito comum
que profissionais iniciantes. Ah, fica lá aperreado, às vezes tá é muita coisa para fazer, muita coisa, mas isso é essencial. Acabou a sessão, faz o registro. Acabou a sessão, a criança foi embora, você tem lá seu tempinho e fica lá para fazer o registro, documentar o que foi feito, o que foi falado durante a sessão. Outro erro comum que psicopedagogos e neuropsicopedagogos cometem no início é ignorar a importância da formação continuada. Formação continuada significa o quê? Continuar estudando. Você que terminou a sua faculdade, a sua graduação, pós-graduação em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, não pense que terminou, tá tudo lindo e maravilhoso, já posso atuar. Pode sim, dependendo da quantidade de carga horária que você fez, pode. E eu já tenho vídeo aqui no canal, que se você quiser ver, dá uma olhada aí no canal que eu já tenho vídeo sobre isso. Então, o que é que você vai fazer? Muitos profissionais param de estudar. Pronto, eu fiz a minha graduação, fiz a minha pós, pronto, tá bom, já fiz tudo, agora eu vou atuar, fica todo empolgado e vai lá. Mas você precisa continuar. Se você vai falar, se você vai fazer, tratar com criança com dislexia, vai lá e faz um curso. Nem que seja um curso de 180 horas, um curso de capacitação, não precisa ser outra pós-graduação. Em especialização em dislexia, descalculia, não precisa. Você precisa continuar estudando. Vai lá e faz um curso rápido de dislexia, de transtornos do neurodesenvolvimento, de TEA, de TDAH, continua estudando. Participar de workshop, participar de seminários. Tem vários seminários gratuitos, maravilhosos, que muitos institutos, né, institutos de ensino fazem por aí e são excelentes, que dão até certificado. Continue estudando, porque a educação continuada é essencial para você continuar a entender, mesmo porque as coisas vão evoluindo. Eu fiz a minha faculdade há séculos, né? Não vou dizer porque eu vou já entregar a minha idade, então há séculos, alguns anos por aí. Então, quando eu fiz, com certeza de lá para cá, muita coisa mudou. O DSM já é TR, já é outra versão. A questão do TDAH já evoluiu, já tem muita coisa diferente, tem pesquisas, tem muita coisa que já está acontecendo diferente, que você tem que estar aperfeiçoado, tem que estar o tempo todo vendo notícia, estudando artigo científico, vendo pesquisas, porque tem gente pesquisando aí e você está perdendo. Então você pode pegar coisas gratuitas e estudar, continuar estudando, tá bom? Então participe de seminários e tudo que você puder. Educação continuada é essencial para você ser um profissional de excelência. Mais um erro: querer resolver tudo em pouco tempo. Já peguei. Profissional, já fiz consultoria com profissional que... Isabel, eu fiz 5 sessões. Eu fiz 4 sessões. E aí, eu já posso parar? Eu digo, não pode. 4 sessões é muito pouco. Você tem que explicar como é que eu vou explicar para a família que eu preciso de mais 5 sessões? Explicando que a família tem que entender, o pai e a mãe, que o que você está fazendo não é um diagnóstico médico que ele faz em uma consulta, passa os exames e quando recebe os exames, olha o que ele tem, passa o remédio. Não é assim que funciona. Pra gente, para nós, terapeutas da aprendizagem, nós avaliamos a aprendizagem. E a aprendizagem, ela tem um leque enorme de possibilidades, de habilidades a serem avaliadas, como atenção, concentração, leitura, escrita, matemática, raciocínio lógico, tudo isso, controle inibitório, tudo isso precisa ser avaliado. Então, nós precisamos explicar para a família que não vamos avaliar em 3, 4, 5 sessões. Tá certo? Então, você não pode dizer que vai fechar diagnóstico ou hipótese diagnóstica com 5 sessões. Você não pode. Você continua avaliando várias sessões. Não tenha pressa. E não tenha medo de dizer para a família.
Quando você pega a família e já conversa na anamnese, no primeiro dia, você já explica, olha, vai ser... Eu vou fazer assim, no mínimo 6 sessões, no mínimo 8 sessões, mas eu não vou te dizer que eu vou fechar com 6 sessões, 7 sessões, 8 sessões. Você vai explicar que é um processo de avaliação. Outro erro muito importante, desconsiderar aspectos emocionais. A gente sabe que muitas vezes a aprendizagem está ligada ao emocional. Muitas vezes eu já tive várias avaliações em que não tinha nenhum problema de aprendizagem, não tinha transtorno de aprendizagem, de distúrbio de aprendizagem. O que tinha era um problema emocional, que a criança não conseguia aprender porque os pais tinham separado e ela estava com um processo muito ansioso e depressivo também. Então você precisa avaliar essa parte também. Não avalia com o psicólogo. Se você perceber que ele tem algum problema emocional ligado à aprendizagem, você vai e você não precisa terminar a sua avaliação para indicar um psicólogo. Você já pode indicar. Chama o pai, chama a mãe e fala, olha, eu percebi isso por causa disso. O ideal seria vocês procurarem um psicólogo para que ela comece já um acompanhamento com o psicólogo. Quanto antes, melhor. Você não precisa terminar a sua avaliação para indicar um psicólogo. Mas você precisa prestar muita atenção também na parte psicológica do seu paciente. Mais um erro que profissionais iniciantes podem cometer. Dificuldade em divulgar o seu trabalho. Muitos têm vergonha. Vergonha de falar que começou, vergonha de falar que está começando. Gente, a gente precisa divulgar o trabalho. Já é difícil quando você divulga, imagina sem divulgar. Divulga nas redes sociais, muitas mentoradas minhas, algumas já chegaram, Isabel, não consigo, como é que eu vou divulgar meu trabalho? Como é que eu vou fazer? Eu falo com os vizinhos, fala com todo mundo, fala pra todo mundo. Coloca lá teu Instagram, coloca aberto, olha, tem gente que eu vejo. Esse é um erro também que nem tá aqui anotado, mas eu vou falar desse erro. Quando você está começando, já coloca teu Instagram sem ser privado, bota público, para todo mundo ver, mas começa a postar. O que você vai fazer? A solução. Você vai postar sobre a parte educacional que você faz, vai falar sobre dislexia, descalculia, desortografia, vai falar lá no seu Instagram, vai falar de tudo. Por quê? Quando a pessoa entra lá, ela vai dizer, nossa, a pessoa sabe o que está falando, ela sabe. Aí tem um monte de gente falando, mas você é você. Você é você. E você vai procurar paciente, cliente, através das suas redes sociais. Como é que as pessoas vão ver você, saber que você existe, se você não postar, se você não conversar, você não dizer o que você faz? Abre a boca e fala. Eu sou psicopedagoga, eu estou iniciando, mas eu estou aqui para ajudar crianças, blá, 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 blá. Aí você vai lá e faz isso, tá bom? Não tenha vergonha de mostrar a cara para todo mundo e dizer que você está começando seus atendimentos. Próxima e última e nem menos importante, o último erro que profissionais cometem é não procurar uma supervisão de pessoas mais experientes. Não vou puxar a sardinha pro meu lado, mas sim já puxando. Você que está começando, Isabel, eu não tenho dinheiro para começar e ter uma mentoria, uma supervisão, uma consultoria com uma pessoa, qualquer pessoa que seja. Pode ser outra pessoa, tá, gente? Eu não tô falando de mim, não. Mas se quiser, no final eu falo aí como é que você vai fazer para contratar minha supervisão, consultoria ou mentoria. Eu deixo aqui nos comentários, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se quiser, eu tô à disposição. Mas eu vou falar no geral. Por que é que você precisa? Porque Isabel não tem dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. É um investimento em você. Imagina aí, você tá pronto, você tá assistindo meus vídeos, você tá vendo o vídeo da fulana, beltrana, você começa a ver um monte de vídeo ao mesmo tempo de várias pessoas diferentes, que têm trabalhos diferentes, que têm posicionamentos diferentes, que falam coisas diferentes. Aí como que você vai juntar todo esse aparato todo e dizer assim, eu sou assim, minha personalidade é essa e eu vou fazer isso? Como que você vai fazer isso? Eu vou atender, aí uma diz assim,
Aí, em 10 sessões você faz uma avaliação. Em 5 sessões você faz uma avaliação. Em 3 sessões você termina a avaliação. Tá entendendo? Cada uma diz uma coisa e você fica perdido. O seu paciente é que vai pagar por isso. Pela sua insegurança. Pela sua incapacidade de julgar que você pode sim pedir ajuda. Não tenho vergonha, eu tenho vergonha de pedir ajuda porque eu tô começando, mas eu não vou pedir ajuda. Não tenha vergonha, gente. Não tem vergonha de pedir ajuda. Vai lá e pede. Junta um dinheirinho e vai fazer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você pega uma avaliação, você vai cobrar lá. Eu não sei quanto é que eu vou cobrar. Pronto, eu vou cobrar igual como todas as psicopedagogas estão cobrando aqui na minha cidade. Eu vou cobrar R$900 a avaliação. Ou R$150 a sessão. Aí vai fazer o cálculo lá, deu R$900 a avaliação. Aí você pega esse valor, eu vou começar, vou fazer anamnese. Anamnese eu já vou fazer o que eu sei fazer. Mas eu não sei fazer os testes, não botar. Então eu vou pegar esse dinheiro, vou aplicar, eu vou pagar uma supervisão para fazer uma avaliação comigo, fazer um planejamento, um plano de avaliação, para me ajudar a escolher os testes e tal. Investe. Se você não tiver o dinheiro da avaliação do atendimento, investe, porque você vai ter mais vantagens em investir em conhecimento, em ajuda, do que você ficar perdida e fazer um relatório que não é muito legal para você se queimar no primeiro atendimento. Tá certo? Então eu tive que falar. Então é isso. As 10 erros comuns que psicopedagogos e neuropsicopedagogos cometem no começo são isso aí. Então é isso. Acho que o vídeo ficou longo, mas tudo bem. Era o que eu precisava falar pra você que está iniciando, porque eu falo com você que está iniciando, tá bom? Então um beijo pra você. Antes, já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha, salva pra ver várias vezes. Salva, olha aí, viu? Salva o vídeo, comenta o que você achou, tá? Que eu aceito qualquer tipo de comentário, tá bom? Então um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.